Ninguém realmente sabe o que está escondido nas profundezas das águas do mundo. No entanto, nem tudo o que é descoberto tem explicação fácil. Os oceanos, lagos e rios do planeta guardam inúmeros mistérios e horrores. Aqui estão as 20 descobertas mais bizarras encontradas em águas drenadas. Número 20. A limpeza do canal Saint-Martin de 200 anos e os objetos estranhos encontrados dentro dele. De tempos em tempos, é preciso esvaziar o canal Saint-Martin, em Paris, e acredite, essa tarefa é nojenta e nada agradável, mas ao mesmo tempo pode revelar alguns achados bem interessantes. Os canais das grandes cidades costumam ser imundos, e este não é diferente. Apesar de ser um local popular para passeios e cercado por cafés charmosos, o canal Saint-Martin acumula uma quantidade absurda de lixo. Em 2016, após mais de 15 anos sem ser limpo, o canal foi finalmente drenado e revelou uma verdadeira montanha de objetos. Garrafas de vinho, afinal estamos falando da França, cadeiras de escritório velhas, tapetes, bicicletas, malas e uma infinidade de outros itens, todos cobertos por uma espessa lama marrom e fedorenta. O canal precisa ser drenado a cada 10 ou 15 anos, despejando 90 mil metros cúbicos de água no rio próximo. Esse processo leva 3 meses e custa milhões de euros. Durante algumas limpezas anteriores, já foram encontrados até 56 veículos, além de armas, munições, placas de rua, guarda-chuvas, máquinas de lavar e os inevitáveis carrinhos de supermercado, que parecem habitar todos os corpos d'água urbanos. O evento sempre atrai curiosos, que observam chocados a sujeira retirada desse famoso ponto da cidade. Sério, por que as pessoas acham que jogar lixo em um canal é uma boa ideia? Simplesmente falta de educação. Número 19. As Pedras da Fome. Em 1616, alguém esculpiu uma frase sinistra em uma pedra perto do rio Elba. Se você me vir, chore. Nada animador, né? Mas essa mensagem tem um propósito sério. Essas são as Pedras da Fome, encontradas na República Tcheca. Elas são um alerta deixado pelos antepassados para avisar que, quando estiverem visíveis, significa que o nível do rio está perigosamente baixo e que a fome e as colheitas fracassadas estão a caminho. Nos últimos anos, devido a secas cada vez mais severas, várias dessas pedras reapareceram, reforçando que talvez devêssemos prestar mais atenção nos sinais do passado. Número 18. A Vila Fantasma Romana. Durante a intensa onda de calor e seca que atingiu a Europa em 2022, diversos segredos escondidos foram revelados conforme os níveis da água diminuíam. Entre eles, uma cidade submersa há décadas voltou a ver a luz do dia. Estamos falando de um antigo acampamento militar romano, localizado no noroeste da Espanha. Acredita-se que esse sítio arqueológico remonte ao ano 75 d.C., no auge do Império Romano. Localizado na região da Galícia, cerca de 530 quilômetros de Madrid, esse acampamento abrigava aproximadamente 600 soldados e contava com quartéis, um hospital, banhos termais e até um templo. A cidade já estava abandonada há muito tempo quando foi engolida pelas águas do rio Lima, após a construção de uma represa em 1949. Com a seca extrema, as ruínas ressurgiram e impressionaram o mundo com imagens aéreas incríveis, mostrando um vislumbre de um passado perdido há séculos. Número 17. Os Pilares da Ponte de Nero. O verão escaldante de 2022 também trouxe à tona outro vestígio da Roma Antiga. Desta vez, foi na própria capital italiana que uma estrutura esquecida emergiu das águas: os restos da Ponte de Nero. Acredita-se que essa ponte tenha sido construída pelo imperador Nero, que governou entre os anos 54 e 68 d.C. Normalmente, as ruínas de pedra ficam submersas no rio Tibre, mas com a queda drástica no nível da água, elas puderam ser vistas novamente. A origem exata da ponte ainda é incerta, mas seu nome se mantém associado a Nero, um imperador conhecido tanto por suas obras grandiosas quanto por sua controversa reputação. Ele adorava erguer construções monumentais, mas, em termos políticos, era visto como negligente, gastando mais tempo com corridas de biga e música do que com os problemas do império. Além disso, Nero era famoso por seu temperamento violento, sendo responsável pela morte da própria mãe e de pelo menos uma de suas esposas. No fim, acabou se suicidando após ser declarado inimigo público pelo Senado romano. Número 16.
Navios nazistas no rio Danúbio, navios afundados, podem ser encontrados ao redor do mundo, e muitos deles ainda guardam armas e munições perigosas. Mais uma vez, a seca de 2022 revelou uma descoberta sombria. Uma frota de navios de guerra nazistas submersos há décadas no rio Danúbio, na Sérvia. Esses navios pertenciam à frota do Mar Negro da Alemanha nazista e foram afundados em 1944 pelos próprios nazistas, na tentativa de impedir o avanço das forças soviéticas. Com a queda drástica do nível do rio, ao menos 20 enormes embarcações foram expostas, muitas delas ainda carregadas com toneladas de explosivos e munição, tornando a navegação na região extremamente perigosa. Além do risco iminente de explosões, os destroços dificultam o tráfego de barcos modernos, pois as estruturas enferrujadas criam verdadeiros bloqueios no leito do rio. A remoção dessas embarcações é um desafio gigantesco, com custo estimado em mais de 30 milhões de dólares. Número 15. Pegadas de dinossauros no Texas. A seca não afetou apenas a Europa. Nos Estados Unidos, o calor extremo e a falta de chuva devastaram diversas regiões, incluindo o Texas, onde os baixos níveis de água revelaram algo impressionante: pegadas de dinossauros com cerca de 113 milhões de anos. Essas marcas pré-históricas foram encontradas no Dinosaur Valley State Park, em Glen Rose, Texas. Acredita-se que pertenciam a um dinossauro de 4,5 metros de altura, que pesava cerca de 7 toneladas. Normalmente essas pegadas ficam submersas, o que ajuda a preservá-las contra o desgaste causado pelo clima. Mas assim que as chuvas voltaram, elas foram novamente cobertas pela água, voltando ao seu esconderijo natural. Número 14. A Ilha Misteriosa no rio Yangtze. A China também sofreu os impactos da seca global de 2022, e o rio Yangtze, o maior da Ásia, viu seu nível de água cair drasticamente. O fenômeno foi tão severo que revelou uma ilha submersa, escondida há séculos. O mais impressionante é que, sobre essa ilha, foram encontradas 3 antigas estátuas budistas esculpidas há 600 anos, durante as dinastias Ming e Qing. Uma das esculturas representa um monge sentado sobre um pedestal em forma de flor de lótus, símbolo tradicional do budismo. Durante aquele verão abrasador, a chuva na bacia hidrográfica do Yangtze foi 45% menor do que o esperado, secando 66 rios na região. A queda no nível da água afetou diretamente a agricultura e o abastecimento de água para milhões de pessoas. Enquanto essas descobertas arqueológicas são fascinantes, elas também servem como um sinal de alerta para os impactos das mudanças climáticas. O aumento da frequência dessas secas extremas coloca em risco não apenas a história perdida, mas também o futuro da humanidade. Número 13. A cidade perdida do Império Mitanni. Os rios Eufrates e Tigre percorrem uma região conhecida como o Crescente Fértil, berço de algumas das mais antigas civilizações da humanidade. Essa área já foi palco de grandes cidades e rotas comerciais e até hoje esconde ruínas de impérios antigos. Durante a seca extrema de 2022, o nível do rio Tigre caiu tanto que revelou um complexo palaciano com 3.400 anos de idade. Essa estrutura pertencia ao Império Mitanni, uma civilização da Idade do Bronze que floresceu entre 1500 e 1360 a.C. Os arqueólogos aproveitaram a oportunidade única para mapear a cidade e escavar suas ruínas. Para a surpresa de todos, os muros e torres da fortificação estavam incrivelmente bem preservados, mesmo após décadas submersos. Conforme o nível da água voltou a subir, os pesquisadores cobriram as áreas escavadas com lonas protetoras, na esperança de que, no futuro, possam continuar explorando esse tesouro arqueológico. Número 12. Uma bomba da Segunda Guerra Mundial no Rio Pó. As secas de 2022 fizeram com que os níveis dos rios em toda a Europa atingissem marcas históricas. Um dos rios mais afetados foi o Rio Pó, na Itália, o mais longo do país, com cerca de 650 quilômetros de extensão. Com a água recuando, o leito seco revelou algo assustador: uma bomba da Segunda Guerra Mundial. O explosivo foi encontrado por pescadores perto da vila de Borgo Virgílio, na região da Lombardia. Diante do perigo, as autoridades evacuaram 3.000 moradores da área, enquanto especialistas cuidadosamente removiam a bomba. Após um processo controlado, o artefato foi detonado com segurança, evitando uma tragédia. Além desse achado explosivo,
A seca extrema causou graves problemas na agricultura local, com colheitas falhando devido à escassez de água, impactando a produção de alimentos na Itália. Número 11. O Stonehenge espanhol. Outro lago afetado pela seca em 2022 foi o reservatório de Valdecanhas, em Cáceres, na Espanha. Mas enquanto a falta d'água causava estragos, também trouxe à tona um monumento misterioso, um círculo de pedras megalíticas apelidado de Stonehenge espanhol. Esse conjunto de pedras, conhecido como Dolmen de Guadalperal, data de aproximadamente 5.000 a.C. e foi descoberto originalmente em 1923. No entanto, permaneceu submerso durante a maior parte do tempo desde 1963, quando a área foi inundada para a construção de uma barragem. Diferente do Stonehenge original, na Inglaterra, essas pedras são menores, mas ainda assim impressionantes. A seca extrema revelou a formação por completo, permitindo que arqueólogos estudassem melhor essa relíquia do passado. Curiosamente, esse não é o único tesouro submerso na Espanha. Durante os anos de industrialização, muitas construções históricas foram sacrificadas para dar lugar a reservatórios de água e usinas hidrelétricas. Número 10. O túnel misterioso do rio Eufrates. O rio Eufrates, que nasce na Turquia e atravessa o Iraque e a Síria, sempre foi uma das mais importantes fontes de vida para as civilizações do Oriente Médio. Mas, nos últimos anos, ele tem sofrido com secas severas, o que, para alguns, é um sinal do fim dos tempos. Entre as revelações causadas pela seca de 2022, um suposto túnel subterrâneo foi descoberto sob o leito do rio. Segundo alguns relatos, essa passagem secreta poderia ter sido construída entre 2180 e 2160 a.C., durante o auge da Mesopotâmia. Existem lendas que afirmam que esse túnel ligava as duas partes da antiga Babilônia. No entanto, não há provas concretas de que essa estrutura realmente exista, já que as únicas evidências vêm de relatos informais e vídeos de celulares. Embora essa descoberta não tenha sido confirmada por arqueólogos, muitos acreditam que ainda há segredos enterrados sob as águas do Eufrates, esperando para serem revelados. Número 9. O cemitério de carros no reservatório de Huron. No ano de 2021, uma drástica queda no nível do reservatório de Huron, localizado no estado de Utah, nos Estados Unidos, revelou um dos achados mais bizarros já registrados naquela região. Com o recuo da água, um verdadeiro cemitério de carros emergiu do fundo do reservatório, deixando os moradores perplexos. A origem desses veículos submersos remonta aos anos 1950, quando autoridades locais, em uma tentativa bastante questionável de reforçar a margem do lago, decidiram simplesmente despejar dezenas de carros velhos no reservatório. A ideia era que os veículos ajudassem a conter a erosão das margens, funcionando como uma espécie de barreira contra a força da água. O problema é que, ao longo dos anos, esses automóveis começaram a enferrujar e se decompor, liberando substâncias químicas tóxicas na água e contribuindo para a poluição do ecossistema local. Com a seca extrema de 2021, os carros voltaram à superfície cobertos de ferrugem, lodo e resíduos acumulados ao longo das décadas. A cena era digna de um filme pós-apocalíptico. Dezenas de veículos antigos, alguns ainda com pedaços de estofamento ou partes mecânicas visíveis, emergiram da lama, criando um cenário surreal. Especialistas ambientais analisaram os impactos dessa descoberta e concluíram que a presença prolongada dos carros no reservatório comprometeu a qualidade da água e a vida aquática local. Atualmente, as autoridades garantem que nunca mais adotarão esse tipo de solução para conter a erosão de margens de reservatórios. Métodos mais modernos e ambientalmente responsáveis são utilizados para evitar esse tipo de desastre ecológico. Número 8. A ponte submersa de Keong. As secas têm atingido a China com força nos últimos anos, e um dos exemplos mais alarmantes desse fenômeno ocorreu no Lago Poyang, o maior lago de água doce do país. Durante períodos de estiagem severa, esse lago pode encolher drasticamente, revelando segredos há muito tempo escondidos sob suas águas. Em um desses momentos, um impressionante achado histórico voltou à superfície. Uma ponte da dinastia Ming, construída no ano de 1631. Essa estrutura, conhecida como Ponte de Keong, é um exemplo impressionante da engenharia antiga. Com seus 9.000 pés de comprimento, o equivalente a cerca de 2.700 metros,
Essa ponte de pedra era uma importante rota de travessia para os habitantes da região séculos atrás. No entanto, com o passar dos anos e a modernização das infraestruturas, a ponte acabou ficando submersa devido à construção de barragens e ao represamento das águas do lago. O que torna essa ponte ainda mais fascinante é seu estado de conservação. Mesmo depois de séculos debaixo d'água, grande parte de sua estrutura continua intacta, permitindo que arqueólogos e historiadores analisem sua arquitetura e aprendam mais sobre as técnicas de construção utilizadas durante a dinastia Ming. As imagens da ponte ressurgindo chamaram a atenção da população local, e muitas pessoas aproveitaram para caminhar sobre suas pedras antigas, algo impossível durante os períodos normais, quando a água cobre completamente a estrutura. No entanto, esse fenômeno também levanta preocupações. O fato de o lago Poyang estar secando tão severamente indica um grave problema ambiental, que afeta não apenas a região, mas toda a China. O lago Poyang desempenha um papel crucial no abastecimento de água para milhões de pessoas e para diversas atividades econômicas, incluindo a agricultura e a pesca. Se as secas continuarem com essa frequência e intensidade, pode ser um sinal de que os efeitos das mudanças climáticas estão se tornando cada vez mais devastadores. Número 7. O templo budista submerso de Wat Nong Buayai. No ano de 2019, uma das piores secas já registradas na história da Tailândia fez com que o nível de água de um reservatório na província de Lopburi despencasse drasticamente. Como resultado, um antigo templo budista que permaneceu submerso por mais de 2 décadas emergiu das águas, surpreendendo moradores e turistas. Esse templo, conhecido como Wat Nong Buayai, foi originalmente construído para atender às necessidades espirituais da população local, mas acabou sendo abandonado e inundado quando a construção de uma barragem na região levou à criação de um enorme reservatório. Com a seca extrema, a água recuou a ponto de revelar toda a estrutura do templo, permitindo que as pessoas caminhassem por entre as ruínas e explorassem o local. A visão mais marcante era a de uma imponente estátua de Buda, com aproximadamente 4 metros de altura. Infelizmente, o tempo e as condições adversas deixaram marcas profundas na escultura. A cabeça da estátua foi perdida, deixando apenas o corpo como um símbolo silencioso da história do local. Mesmo assim, a descoberta atraiu centenas de visitantes, incluindo monges budistas, que foram até o templo para prestar homenagens. Muitas pessoas deixaram flores e oferendas aos pés da estátua de Buda, como um sinal de respeito e devoção. Apesar do caráter espiritual da redescoberta, a seca que expôs o templo também teve efeitos devastadores na região. O reservatório de Lopburi desempenha um papel fundamental na irrigação de mais de 1.300.000 hectares de terras agrícolas, e a falta d'água prejudicou gravemente as colheitas, impactando a economia e a subsistência dos moradores locais. Enquanto para alguns a aparição do templo foi vista como um sinal espiritual ou um presságio, para outros foi um alerta preocupante sobre os impactos das mudanças climáticas e a crescente crise hídrica. Com o aumento das temperaturas e a redução das chuvas, locais como esse podem continuar emergindo das águas, não como redescobertas históricas, mas como sinais alarmantes do que está por vir. Número 6. A espada antiga no Lago Sueco. Os lagos ao redor do mundo escondem segredos incríveis, e alguns deles permanecem intocados por séculos ou até milênios. Em 2018, um desses mistérios veio à tona de uma forma inesperada, quando uma garota de 8 anos, chamada Saga Vanesek, fez uma descoberta impressionante enquanto brincava nas águas rasas de um lago na Suécia. A menina estava passeando com sua família próximo ao lago Vidostern, localizado no sul do país, quando algo estranho chamou sua atenção. Ao pisar no fundo lamacento do lago, ela sentiu um objeto rígido e alongado. No início, ela pensou que fosse um simples galho de árvore preso na lama, mas, ao puxá-lo, percebeu que segurava algo completamente diferente. Quando finalmente conseguiu retirar o objeto da água, ela percebeu que não era um galho. Era uma espada antiga. Com entusiasmo, Saga correu até o pai para mostrar sua descoberta. E ele logo percebeu que o artefato parecia muito mais velho do que qualquer coisa que deveria estar ali. Sem perder tempo, ele acionou as autoridades locais e especialistas em arqueologia para avaliar o achado. Após uma análise minuciosa, os arqueólogos confirmaram que a espada tinha aproximadamente 1.500 anos, pertencendo à época da Era do Ferro,
o que significa que ela pode ter sido usada por um guerreiro escandinavo muitos séculos antes dos vikings dominarem a região. Número 5. Outra ponte da dinastia Ming. Sim, já falamos sobre uma ponte da dinastia Ming, mas essa é outra, igualmente impressionante. Dessa vez estamos falando da ponte do lago Xianren, localizada no sudeste da China. A seca de 2020 fez com que o nível do lago baixasse drasticamente, revelando uma ponte de pedra arqueada com impressionantes 11 arcos e um comprimento total de 384 metros. Assim como muitas outras construções da época, essa ponte foi submersa quando um grande projeto de engenharia civil resultou na inundação da área em 1958. Desde então, a ponte raramente é vista, exceto em anos de seca extrema. Os moradores da região consideram essa estrutura um tesouro histórico, e sempre que ela reaparece, muitos aproveitam para caminhar por seus arcos antigos. Número 4. A igreja submersa no México. No estado de Chiapas, no México, uma igreja do século XVI ressurge das águas sempre que os níveis do reservatório de Nezahualcóyotl caem drasticamente. O templo, conhecido como Templo de Santiago, foi construído pelos espanhóis durante a colonização e abandonado em 1773, após uma epidemia devastadora assolar a região. Desde 1966, ele ficou praticamente submerso, exceto por algumas raras ocasiões, como em 2002 e 2015, quando a seca revelou a estrutura por inteiro. A igreja mede cerca de 56 metros de comprimento e 13 metros de largura, e sua torre do sino, de 14 metros, pode ser vista mesmo quando o nível da água não está tão baixo. Os moradores acreditam que, com o aumento das secas, a igreja pode se tornar um ponto fixo da paisagem novamente. Número 3. O Lago dos Esqueletos de Rupkund. Em 1942, um guarda britânico fez uma descoberta arrepiante na Índia. Ele encontrou um pequeno lago congelado, cheio de esqueletos humanos. À medida que o gelo derretia, mais ossos apareciam espalhados ao redor da água. No início, os britânicos pensaram que se tratava de soldados inimigos, mas logo perceberam que aqueles esqueletos eram muito mais antigos. Somente em 2004, uma expedição arqueológica revelou a verdade. Os ossos datavam de cerca de 850 d.C. e pertenciam a duas tribos distintas, um grupo de viajantes e seus guias locais. O mais assustador: todos eles morreram do mesmo jeito, atingidos na cabeça por objetos redondos e pesados. Pesquisadores encontraram um antigo canto folclórico da região que descrevia uma deusa furiosa que puniu invasores jogando pedras de gelo do tamanho de bolas de ferro sobre eles. Com essa pista, os cientistas concluíram que o grupo foi morto por uma tempestade de granizo com pedras do tamanho de bolas de beisebol. Sem abrigo, eles foram atingidos e morreram no local, deixando para trás um mistério que permaneceu oculto por mais de 1000 anos. Número 2. Os segredos sombrios do Lago Mead. O Lago Mead, localizado entre Nevada e Arizona, nos Estados Unidos, secou drasticamente durante o verão de 2022, revelando descobertas macabras. Entre os achados estavam um barco afundado da Segunda Guerra Mundial e, ainda mais assustador, vários corpos humanos. Um dos corpos foi encontrado dentro de um barril, o que levou muitos a acreditarem que se tratava de uma execução da máfia. Esse tipo de crime era comum em Las Vegas, especialmente nas décadas de 1970 e 80, quando a cidade era conhecida por sua relação com o crime organizado. Além disso, as autoridades acreditam que mais corpos podem ser encontrados à medida que o nível da água continua baixando. O Lago Mead está atualmente em seu nível mais baixo desde 1937, e os especialistas temem que possa secar completamente no futuro. Número 1. A cidade perdida do Iraque. Sim, cidades inteiras podem ser esquecidas, especialmente quando estão submersas. Um grande exemplo disso é a cidade antiga descoberta no Iraque, que permaneceu oculta por décadas, até que uma seca extrema em 2022 fez suas ruínas emergirem. Essa cidade tem cerca de 3.400 anos e fazia parte do Império Mitanni, uma civilização da Idade do Bronze que dominou a região entre 1500 e 1360 a.C. Com o recuo da água, arqueólogos puderam mapear e escavar partes do local, revelando que os edifícios estavam incrivelmente bem preservados.
Além disso, o achado permitiu uma melhor compreensão da história da Mesopotâmia, conectando essa cidade a outros sítios arqueológicos da região. Mas, enquanto essas descobertas são fascinantes, elas também servem como um alerta. O fato de tantas ruínas estarem sendo expostas é um sinal claro das mudanças climáticas. E os cientistas temem que os impactos das secas se tornem cada vez mais severos no futuro. Essas foram as 20 descobertas mais bizarras feitas em águas drenadas. O que você achou mais impressionante? Conta aí nos comentários. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like, comente abaixo o que achou e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!